a gente está começando hoje a aula do dia 5 de setembro, não é isso? Eu vou apagar, você apaga a luz aí para mim, meu garoto? Por favor, beleza, apagando a luz, o pessoal enxergar melhor. Vamos fazer um refresh do que a gente fez no início da aula passada, tá? O que é que nós falamos no início da aula passada? Na aula passada a gente começou falando de organização de dados estatísticos. Falamos de uma série estatística, né? É uma tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados em função da época, do local ou da espécie. Essas séries estatísticas são de dois tipos. Série de dados não grupados é a série onde as variações do fenômeno são apresentadas de acordo com a época a que se refere ao espaço onde se observa ou a qualidade e a espécie do fenômeno. E, claro, as principais são a temporal, a geográfica e a categórica. Série estatística temporal, também chamada de série estatística cronológica, diz ali, é a série em que se verifica a variação do fenômeno em relação ao tempo. Taxas mensais de inflação, por exemplo, tá certo? Série estatística geográfica, série que você observa a variação do fenômeno em relação ao espaço geográfico. População brasileira, por exemplo, pelas regiões do país. E série específica ou categórica variável ao próprio fenômeno descrito, como nós vimos na aula passada. Mostramos aqui, né, uma série estatística temporal, que é a população brasileira entre 1980 e 2014. A gente vê que a população brasileira está crescendo, não é isso? Embora tenha crescido menos nos últimos anos. Depois, nós mostramos a população brasileira dividida em percentual de homens e mulheres. Até perguntamos aqui na sala, né, Paulo? Por que que o percentual de mulheres tem crescido bastante? E vocês deram algumas sugestões. A primeira é que os homens morrem mais, em especial por conta da violência. A segunda é que os homens se cuidam menos que as mulheres, não é isso? Bom, então o percentual de mulheres vem aumentando aí ao longo dos anos. E o percentual de homens vem, obviamente, diminuindo. Uma série estatística geográfica, a população brasileira nas regiões do Brasil, né? Do norte, nordeste, centro, sudeste e sul. Isso a gente fez na aula passada também. E a categórica, a variável é o próprio indexador da linha, né? Produção da região XYZ, produção de arroz, produção de feijão, de milho, de soja e de café. É claro que esta tabela pode ser colocada num gráfico, né? Dessa forma, Raoni. Tá lá. Então a gente tem aí os três tipos de série estatística com dados não grupados. E aí, agora nós vamos, nesta aula, começar a estudar a série estatística mais importante, que é aquela de dados grupados. O que é que está escrito aqui, ó? É a série onde o tempo, o espaço e a qualidade permanecem o quê? Constantes. E aí você agrupa, tá certo? Os seus dados em subintervalos do intervalo total. Essas séries são chamadas de distribuição de frequência. E é a partir desse assunto que nós vamos continuar aqui. Bom, então vamos lá. Distribuição de frequência. Diz aí, é um método que consiste em agrupar dados em classes, categorias ou intervalos. Tem dois tipos de distribuição de frequência: por intervalo e distribuição de frequência por pontos. A gente vai ver que a distribuição de frequência por intervalo é basicamente para as variáveis aleatórias que são contínuas, porque aí eu tenho um intervalo onde eu posso classificar os meus valores. Já a distribuição de frequência por pontos diz aqui que uma série de pontos grupados, no qual o número de observações da variável está relacionada com o ponto real. E aqui, né, essa distribuição de frequência por pontos é características das variáveis aleatórias discreta. Já que uma variável aleatória discreta, você não pode ter intervalo, tá certo? Por exemplo, Paulo, me dê um exemplo de uma variável aleatória discreta. Número de filhos. Você não vai grupar esta variável em intervalo de 0 a 1 filho, de 1 a 2, porque ninguém tem 0,8 filhos, ninguém tem 1,6 filhos. São dados, então, discretos. Bom, então as distribuições de frequência podem ser por intervalo ou por pontos. Como nós vamos estudar as distribuições de frequências por intervalo? A gente vai observar um exemplo, tá certo?
Então, a partir de um exemplo, a gente vai conhecer quais são os elementos básicos de uma distribuição de frequência por intervalo. Que exemplo é esse aí? A gente tem uma empresa do ABC Paulista e o pesquisador, que são vocês. O pesquisador está interessado em estudar a distribuição dos salários em faixas de salários mínimos. O que o cara faz? Ele divide os salários em 5 classes. A primeira classe vai de 1 até 3 salários mínimos. A segunda classe vai de 3 até 5 salários mínimos. A terceira de 5 a 7, a quarta de 7 a 9 e a quinta de 9 até 11 salários mínimos. Repara que essa é uma variável aleatória contínua e aqui a gente tem intervalos de salários mínimos. O pesquisador resolveu, utilizar essa empresa do ABC Paulista para estudar o perfil dos salários dos funcionários dessa empresa. Muito bem, vamos lá. Essa distribuição tem o seu limite inferior. Quanto é o limite inferior dessa distribuição? 1 salário mínimo. Quem é o limite superior dessa distribuição? 11 salários mínimos. Quem é a amplitude dessa distribuição? 11 menos 1, que dá quanto? 10. Então, a gente já tem aqui 3 definições: o limite inferior da distribuição, o limite superior da distribuição e a amplitude total da distribuição, que é 10, vai de 1 até 11. Beleza. Bom, as classes, nós temos 5 classes de salários mínimos. Quem é o limite inferior da classe 1? 1. Quem é o limite superior da classe 1? Quem é o limite inferior da classe 3? Quem é o limite superior da classe 3? Beleza. Quanto é a amplitude da classe 1? Quanto é 3 menos 1? Quanto é 5 menos 3? 7 menos 5? 9 menos 7? 11 menos 9? Parece, então, que na nossa distribuição de frequência, ou na maioria das distribuições de frequência, as amplitudes são todas iguais. Beleza, vamos continuar. Agora me diga o seguinte: todo mundo sabe o que significa esta notação aqui? Isso é um intervalo, não é isso? Que vai de 1 até 3. O 1 pertence a esse intervalo? Sim. E o 3 não pertence a esse intervalo. Esse intervalo é fechado à esquerda. É assim, que vocês aprenderam lá em raciocínio lógico, certo? Isso pode ser escrito desta forma ou pode ser escrito desta forma aqui. Isso significa que o 1 pertence a esse intervalo, mas o 3 não pertence a esse intervalo. Beleza? Por exemplo, um cara que ganha 5 salários mínimos, ele está na classe 2 ou na classe 3? Na classe 3. Tudo muito simples, tá certo? Tudo muito simples. Beleza, então vamos continuar conhecendo a nossa distribuição de frequência. A primeira coluna é essa aqui. Quem é esta coluna aqui? Esta é a coluna mais importante dessa tabela. É a frequência simples. E o que é a frequência simples? É a contagem, tá certo? É o número de empregados que ganham entre 1 e 3 salários mínimos. O número de empregados que ganham entre 3 e 5 salários mínimos. Entre 5 e 7, entre 7 e 9, entre 9 e 11. Onde você conseguiu essa informação? No departamento de pessoal. De onde? Dessa empresa do ABC Paulista. Então, repara, quantos funcionários ganham entre 1 e 3 salários mínimos? Quantos ganham entre 7 e 9? Quantos ganham entre 5 e 7? Qual é o total de funcionários? 200. É isso que significa esses números aqui, tá certo? Isso aqui é contagem. Frequência é a mesma coisa que contagem. Beleza? Ok, maravilha. Então tá lá, frequência é a mesma coisa que contagem, é a mesma coisa que quantidade. Veja bem, essa é a coluna mais importante desta tabela. Todas as outras serão calculadas a partir desta aqui, com exceção desse x aqui, que é o ponto médio. E o que a gente vai fazer agora é preencher o restante da tabela. Então vamos lá. Bom, olha só, estatística é informação. Você usa informação para quê? Para tomar melhores
decisões. Bom, então, veja bem. Imagina o seguinte, se eu te perguntar quantos funcionários ganham entre 5 e 7 salários mínimos? 30. Agora, se eu te perguntar quantos funcionários ganham menos de 7 salários mínimos? Você está no meio de uma reunião, você diz, espera aí, deixa eu fazer a conta. Qual é a conta que você vai fazer? Se eu te perguntei quantos ganham menos de 7? 90 mais 50 mais 30. Não é bom já esta coluninha está pronta aqui, gente? Não é verdade? Essa é a frequência acumulada abaixo de. Então, como é que eu construo esta coluna para responder rapidamente? Muito simples. Na primeira classe ela é igual, certo? Né? Ganhando de 1 a 3 é a mesma coisa do cara que ganha menos de 3. Então, esta linha aqui, ou este valor, é igual a este. Beleza? E aqui, abaixo de 5 são quantos? Até aqui tem 90. Entraram 50. 90 mais 50, 140. Então, 140 ganham menos de 5. Desses 140, 90 ganham entre 1 e 3 e 50 ganham entre 3 e 5. Quantos ganham abaixo de 7? 140 mais 30. 170. Desses 170, 30 ganham entre 5 e 7, 50 ganham entre 3 e 5 e 90 ganham entre 1 e 3. E assim você constrói a sua frequência acumulada abaixo de. Repara que ganhando menos de 11, você tem todos os funcionários, tá certo? Nenhum funcionário aqui ganha 11 salários mínimos, porque esse intervalo é aberto à direita. Beleza? Fabiano, tranquilidade? Vamos em frente? Vamos lá. Ok, Rosana. Rosana, você está aí? Amada e querida, vamos lá. Agora, Rosana, vamos imaginar o seguinte. Você é uma gerente chata, tá certo? Você gosta de informação. Aqui a gente já tem duas colunas importantes. O seu funcionário já pode te dizer, doutora Rosana, entre 7 e 9 tem 20. Abaixo de 9 tem quanto? 190. Mas aí você chega e diz, não, eu quero agora esta coluna expressa em percentual. É a frequência relativa. Beleza, linda? Olha lá. Olha que beleza, frequência relativa. Como é que eu calculo essa frequência relativa? É o percentual da classe. Que é esse 0,45? 90 dividido por... É muito fácil, não é não? Que é esse 0,25? 50 dividido por 200. Quem é esse 0,15? 30 dividido por 200. Quem é esse 0,10? 20 dividido por 200. Quem é esse 0,05? 10 dividido por 200. Agora, em Brian, agora eu já posso responder o seguinte. Quantos ganham entre 5 e 7? 30. Percentualmente eles representam quanto? 15%. É uma informação a mais. Beleza? E é muito fácil calcular, tá? E aqui, ó, eu coloquei em percentual, aquela mesma coluna anterior. Certo, Célia? Cansadinha? Beleza? Ok? Então, esta coluna aqui é a frequência relativa. É esta coluna aqui expressa em percentual de quem? Do total. Que eu posso escrever assim também, ó. Beleza? Frequência relativa. Bom, maravilha. Aí, Rosana, além disto aqui, né? Além disto aqui, você quer saber o seguinte, Paulo. Espera aí. Com isto aqui, com essas colunas, eu já posso responder o seguinte. Quantos ganham entre 3 e 5? 50. Percentualmente, eles representam 25%. Quantos ganham abaixo de 5? 140. E se você quisesse saber quanto isso aqui representa em relação a 200? 70%. Então, da mesma forma que esta é acumulada desta, esta aqui também é acumulada desta aqui.
Esta aqui é a frequência acumulada relativa. Na primeira classe é igual, 45 mais 25, 70, 70 mais 15, 85, 85 mais 10, 95, 95 mais 5, 100. Então, eu já posso responder várias perguntas aí. Por exemplo, quantos ganham entre 5 e 7? Abaixo de 7? Quanto esses 30 representam do total? Quanto esses 170 representam do total? 85%. Isso é informação. Esse tipo de informação você encontra na mídia o tempo inteiro. Tá certo? O tempo inteiro. Então é dessa forma que você constrói as tabelas de frequência. E é muito simples. Beleza? Tudo certo, Evelyn? Beleza? Bom, então já considero que vocês são craques nessas 4 primeiras colunas aí. Agora nós vamos partir para esse carinha aqui, ó. Esse XI aqui. Quem será esse carinha aqui, hein? Esse XI é o ponto médio. Quem será o ponto médio entre 1 e 3, hein? Quem é o cara que está entre 1 e 3? 2. Como é que eu faço essa conta? 1 mais 3. 1 mais 3? 4. Dividido por 2? 3 mais 5? Dividido por 2? 5 mais 7? Dividido por 2? 7 mais 9? Dividido por 2? 9 mais 11? Dividido por 2. Sinceramente, isso é muito fácil. Isso é o ponto médio, tá certo? Nesse módulo, nós ainda não vamos usar esse ponto médio. Mas ele será fundamental em todos os outros, ou em quase todos os outros. Beleza? Todo mundo entendeu como é que calcula o ponto médio? É a média aritmética entre esses dois valores. É o cara que está no meio. Limite inferior mais limite superior, divide por 2, deu lá o 2. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. 7, 5, 12, dividido por 2, 6. 7, 9, 16, dividido por 2, 8. 9, 11, 20, dividido por 2, 10. Ninguém notou nada? Será que tem uma forma mais simples da gente fazer esse ponto médio? E minha amada Rosana? Hã? Olha só. Brian, quanto é essa amplitude aqui, hein? 2. E essa? E essa? E essa? E essa? Calcula o primeiro ponto médio. Quanto é? 2 mais 2. Mais 2. Mais 2. Mais 2. Olhou e viu. Percebe? Se as amplitudes são iguais, você não precisa fazer tanta conta. Basta somar ao primeiro as amplitudes. Beleza? Isso é estratégia. Como eu dou aula para concurso, né? Você tem que mostrar para o aluno que ele tem que ter, na hora da prova, estratégia de prova. Isto vale para nós aqui, porque essa é uma disciplina do eixo básico. Tem prova colegiada. E aí vai ser com aquele tempo corrido, tá certo? Então tem que ter estratégia. Certo, Luciene? Oi? Certo? Certo. Mas, professor, eu fiz outro raciocínio, não sei se deu certo. Esse SM, eu não posso, por exemplo, assim, ele vai dar um intervalo e o ponto médio... Ah, não, mas aí vai dar erro, esquece. Amada Ele queridíssima. pode dar um intervalo maior, não pode? E ter 2 pontos médios. Não, não pode. Só pode ter um ponto médio. Não, então, por exemplo, se ele dá um intervalo, digamos que o intervalo ele fosse de 1 a 4, não poderia isso? Poderia, de 1 a 4, dá Aí, 4, no mas caso, então, seria 2,5. Ah, tá. Professor, uma pergunta. Aí o intervalo foi tanto 2, a amplitude, mas pode acontecer da amplitude ser 2, 3? Minha jovem, deixa eu ligar aqui. Aliás, eu desliguei. Evelyn, claro que pode. Tá certo, às vezes o cara faz uma questão de concurso público, o cara não teve infância nem adolescência. O ponto médio dá assim, 2,36. É assim que é. Mas, from the deep of my heart, do fundo do coração, em 99% as amplitudes são iguais. Beleza? Esta conta que eu fiz só serve, né, Raoni?
Hein, Raoni? Se as amplitudes forem iguais. Se não forem iguais, eu não posso fazer. Mas acontece que a maioria é assim. Beleza? Vamos continuar? Vamos continuar. Beleza. Então tá lá, ponto médio, todo mundo sabe fazer, é muito simples. Agora, tem uma outra frequência, não tem? É a frequência acima de. Ganhando um ou mais salários mínimos, tem quantos? 200. Claro, todo mundo ganha um ou mais salários mínimos. Agora, ganhando 3 ou mais, ainda tem 200? Não. Dos 200 eu tenho que subtrair quem? 90. Então, 200 menos 90 dá quanto? Ou seja, ganhando 3 ou mais é 50, com 30, 80, com 20, 100, com 10, 110. Você não vai fazer essa soma assim, tá certo? Basta subtrair, hein, Luciene? De 200 o 90, que dá o 110. E agora, ganhando 5 ou mais, 110 menos 50, 60. Ganhando 7 ou mais, 60 menos 30, 30. Ganhando 9 ou mais, 30 menos 20, 10. É só isso, tá? Então você tem a frequência acumulada abaixo de e você tem a frequência acumulada acima de. E aqui, gente, é igualzinho a essa. Isso aqui é o percentual. Raoni, quanto é que dá 200 sobre 200? 1, né? Tá certo? É o percentual. Ó, 200 menos 90, 110. 110 menos 50, 60. 60 menos 30, 30. 30 menos 20, 10. Beleza? E o último é o percentual, ó. Ali é o 100%. 100%, que é o 1, né? Menos 45 dá 55. 55 menos 25 dá 30. 30 menos 15 dá 15. 15 menos 10 dá 5. Beleza? Sim, meu garoto. Existe uma ordem de Não. exposição do... A ordem é mais ou menos essa, é a ordem natural, tá certo? Agora, meu garoto que perguntou, como é que é o seu nome? Felipe. Agora eu vou lhe perguntar, Felipe. Você reparou que tem duas frequências acumuladas? Abaixo de e acima de, você reparou? Como é que você vai identificar quem é quem? Se é essa ou se é essa? Olha só, gente. Na maioria das questões se trabalha com essa frequência acumulada abaixo de, certo? Não é com essa acima de. Agora, se eu perguntasse às mentes brilhantes desta sala, nesta segunda-feira feliz, como eu posso identificar se é abaixo de ou se é acima de? Quem falou? Meu garoto, exatamente. Uma é decrescente, que é esta aqui é crescente. Beleza? Tranquilidade? Uma é decrescente, a outra é crescente. Esta aqui, que é abaixo de, é crescente. Esta aqui, que é acima de, é decrescente. Tranquilidade? Beleza? Ok? Bom, agora eu posso fazer algumas perguntas. Posso fazer várias perguntas, Jéssica. Por exemplo, quantos funcionários ganham entre 1 e 3 salários mínimos? Entre 1 e 3, quantos? 90. Entre 1 e 3, são quantos? 90. Quantos funcionários? Tá lá, 90. Quantos ganham entre 3 e 5? Beleza. Quantos funcionários ganham entre 7 e 9? Ótimo. Qual o percentual de funcionários que ganha entre 1 e 3? 45%. Qual o percentual que ganha entre 3 e 5? 25%. Qual o percentual que ganha entre 7 e 9? Beleza, Alessandra? Ok? Entre, é isso aqui, tá? Aqui é a quantidade, aqui é quanto ele representa do total, que é o percentual. 90 representa 45% do total, que é 200. Oi? Não. A Jéssica está perguntando se o número de classes é sempre 5.
3, 10, 4, 20, isso varia, depende da variável. Beleza? Vamos responder mais perguntas, Jéssica? Vamos? Quantos ganham abaixo de 3? Isso aqui não é abaixo de? Abaixo de 3 são quantos? 90. Beleza. Ok. Quantos ganham abaixo de 7? Abaixo de 7. Abaixo de 7 é daqui para lá. Você tem que somar esses valores, mas já está somado aqui. É quanto? 170 ganham abaixo de 7 salários mínimos. Quantos ganham abaixo de 11? 200. Todos ganham abaixo de 11. Ninguém ganha 11, tá certo? Ninguém ganha 11. São os 200 lá. Beleza. Agora, qual o percentual que ganha abaixo de 3? 45%. Abaixo de 3, de 1 até 3 salários mínimos, são 90 e eles representam 45% do total. Qual o percentual que ganha abaixo de 7? Abaixo de 7, daqui para lá, são 170. Eles representam 85% do total, que é 200. Qual o percentual que ganha abaixo de 11? 100%. Todos ganham abaixo de 11. Beleza? Bom, então essa tabela, repara que a gente partiu de qual coluna? Só dessa coluninha aqui, tá certo? A partir desta coluna, você montou todas as outras colunas. E as outras colunas te dão o quê? Informação. Agora eu tenho um bom panorama aí da minha distribuição de salários para essa empresa da ABC Paulista. Beleza? Bem, Raoni, tranquilo? Vamos lá, Paulo. Agora, quantos ganham 3 ou mais? 3 ou mais? 3 ou mais? 3 ou mais? 110. 3 ou mais. Quantos ganham 7 ou mais? 7 ou mais? 30. De 7 ou mais é de 7 até 11. De 7 até 9 tem 20, de 9 até 11 tem 10. Só que isso aqui já está montado. No meio da reunião você não vai dizer, peraí, chefe, deixa eu fazer a conta. Já está pronto. Tá certo? São quantos? 30. Quantos ganham 1 ou mais? Todos. Todos ganham 1 ou mais salários mínimos. Se eu perguntar os percentuais, é a mesma coisa. Qual o percentual que ganha 3 ou mais? 55%. 3 ou mais são 110, representam 55% do total. Quantos ganham 7 ou mais? Aliás, qual o percentual do que ganha 7 ou mais? 15%. E qual o percentual que ganha 1 ou mais? 100%. Essa disciplina, ela é absolutamente prática, tá certo? Absolutamente prática. Não existe medicina, engenharia, biologia sem estatística. Não existe economia sem estatística. Estatística é informação. Todos nós somos bombardeados por informações desse tipo na mídia, todos os dias. Todos os dias. Beleza. Então a gente aprendeu a montar uma distribuição de frequência. Paulo, essa é a distribuição de frequência por intervalo. A minha variável é contínua, né? Salário é uma variável aleatória contínua. Então a gente dividiu ali em 5 intervalos. Mas respondendo a minha querida Jéssica, eu poderia dividir em 10 intervalos, não poderia? De 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, de 4 até 5. Só que o pesquisador achou interessante fazer de 2 em 2. Muito bem, vamos responder outras questões. Quantos ganham entre 1 e 5 salários mínimos? Entre 1 e 5, 140. Beleza. Está lá, entre 1 e 5 é 140. Qual o percentual dos que ganham entre 1 e 5? Já está pronto, né? Isso aqui está pronto. Ó. Entre 1 e 5 são 140 e eles representam 70% do total.
Certo, comandante Cleiton? Beleza. Ok. Viu ali que apagou, Raoni? Viu ali que apagou? Olá, que beleza. Que maravilha. Agora, se eu te perguntar, quantos ganham entre 3 e 9? Você tem que fazer a conta. Entre 3 e 9. Cadê? Entre 3 e 9. Olha lá. 50 mais 30 mais 20, certo? Entre 3 e 9, entre 3 e 5 é 50, entre 5 e 7 é 30, entre 7 e 9 é 20. 50 mais 30, 80, mais 20, 100. Qual o percentual que ganha entre 3 e 9? 50%. Beleza? Bom, então essas tabelas de frequência, elas são fundamentais para tudo que a gente vai ver, com exceção de probabilidade e de correlação em regressão. Tudo bem. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Agora lá. E se eu perguntar para vocês quantos ganham entre 3 e 8? Como é que vai ser? Entre 3 e 8. Eu quero saber quantos ganham entre 3 até a metade desse intervalo, que é 8. E depois eu quero o percentual. Como é que nós vamos fazer? Entre 3 e 7 é quanto? Entre 3 e 7? 50 mais 30, 80. Agora eu tenho que pegar entre 7 e... 7 e... Não, 8. Eu quero saber entre 3 e 8, né? Entre 3 e 9. Agora eu tenho que pegar entre 7 e 8. Beleza? Entre 3 e 7 são 80. Agora eu tenho que pegar entre 7 e 8. Quantos são entre 7 e 8? 8 não está na metade do intervalo entre 7 e 9? Quantos tem no intervalo entre 7 e 9? 20. Se entre 7 e 9 tem 20, quantos vão ter entre 7 e 8? 10. Por trás desse raciocínio, tem uma hipótese aí. Que hipótese é essa, Brian? Que hipótese é essa? Olha a conta que eu fiz. Se entre 7 e 9 tem 20, entre 7 e 8 vai ter 10, que é a metade. Mas para eu fazer esta conta simples desta maneira, tem uma hipótese atrás aí. Que hipótese é essa, Célia, amada e querida? Que essas 20 observações, elas estão uniformemente distribuídas, tá certo? Elas estão distribuídas uniformemente. Então, eu posso fazer essa regrinha de 3, tá certo? Beleza? Então, tem essa hipótese de que essas 20 observações estão uniformemente distribuídas. Isso vale sempre? É assim que funciona, inclusive nos concursos públicos. Beleza? Maravilha. Então, entre 7 e 9, se entre 7 e 9 tem 20, entre 7 e 8 tem 10, que é a metade. E aí, terminando o nosso problema, tá certo? Olha ali que beleza, Raoni. Olha aí, Paulo. A quantidade vai ser quanto? 80 mais 10, que é a metade, a quantidade vai ser 90. E percentualmente eles representam quanto? 45%, é só dividir 90 por 200. Linda, isso é um pressuposto básico da estatística, que eles estão uniformemente distribuídos. E é assim. Isso funciona. E em todos os concursos você resolve as questões dessa forma, senão não teria como resolver, né? Beleza, Jéssica? Beleza. Agora vamos lá, vamos fazer outras perguntinhas aqui. Umas perguntinhas bonitas. Qual é a sua graça, minha jovem? Hã? Thaís. Thaís, vamos imaginar que você pegou um avião, foi a Sampa, foi lá no ABC Paulista e foi visitar essa empresa, tá certo?
Essa empresa tem 200 funcionários. Aí você chegou lá, bateu na porta, certo? Bateu na porta aqui, ó. Eu sou a Thaís, venho do Rio de Janeiro, faço administração, não é isso? Faço administração. Estou me apresentando aqui a Vossa Senhoria. Encontrou um funcionário, certo? Se apresentou a esse funcionário. Aí eu lhe pergunto, Thaís, você vai visitar a empresa e encontra um funcionário. Qual a probabilidade desse funcionário ganhar entre 7 e 9 salários mínimos? Quantos por cento? Você vai visitar esta empresa que tem 200 funcionários. Aí a Thaís sai aqui do Rio, vai para São Paulo, encontra o funcionário. Aí eu pergunto, qual a probabilidade desse funcionário que a Thaís encontrou ganhar entre 7 e 9 salários mínimos? Quantos? 10%. Tá certo? Beleza? Por quê? Porque entre 7 e 9 tem 20, que representa o quanto do total? 10%. Então, isto aqui é a frequência relativa, certo? Frequência relativa simples, isso é frequência relativa acumulada abaixo D, isso é frequência relativa acumulada acima D. Mas essa aqui é a mais importante. O que eu quero dizer com essa afirmação, Raoni? Qual a probabilidade dele ganhar entre 7 e 9? 10%. Qual a probabilidade dele ganhar menos de 5? Menos de 5? 70%. Qual a probabilidade dele ganhar 7 ou mais? 15%. Interessante, hein? Eu nem tinha falado em probabilidade, não é isso? Opa, eu nem tinha falado em probabilidade, é porque não tem aqui o meu comentário. O que eu quero dizer com isso? Frequência relativa é a mesma coisa que probabilidade. Essa frase faltou aqui nesse material, porque meu material eu sempre atualizo, esqueci de colocar essa frase. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Célia, frequência relativa e probabilidade é a mesma coisa, tá certo? Então, essa pergunta enseja o seguinte, eu olhar para as frequências relativas e a partir dessas frequências relativas, Raoni, eu saber quais são as probabilidades. Beleza? Ok? Maravilha, perfeito. Então, a gente já aprendeu, né, a montar uma tabela de frequências, tá certo? Isso nós fizemos, Evelyn, para uma variável aleatória contínua. Agora a gente vai fazer para uma variável aleatória discreta. Será que é muito diferente? Distribuição de frequência por pontos? Não. É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Tá certo? Aqui eu tenho 5 classes. Olha aí, você perguntou, Jéssica. Aqui eu tenho 6 classes e aqui eu tenho um número de dependentes. Essa é uma variável aleatória discreta. Com 0 dependente, você tem quantos funcionários? 20. Com 1 dependente, você tem quantos funcionários? 30. Com 2 dependentes, você tem quantos funcionários? Com 3 dependentes, 70. Com 4 dependentes, 20. Com 5 dependentes, 10. Qual é o total de funcionários dessa empresa? 200. As outras colunas são absolutamente iguais. Essa é a frequência acumulada abaixo D. Quantos funcionários têm 0 ou menos dependentes? 20. Quantos têm 1 ou menos? 20 mais 30, 50. 1 ou menos é o pessoal que tem 0 e o pessoal que tem 1. 20 mais 30, 50. 50 com 50, 100. 100 mais 70, 170, 170 mais 20, 190, 190 mais 10, 200. Então, esta coluna você constrói a partir desta aqui. Se eu perguntar, quantos funcionários tem 3 dependentes? 70. Quantos tem 3 ou menos? 170. Quantos funcionários tem 2 dependentes?
Quantos funcionários têm 2 ou menos dependentes? 100. Aqui, gente, são os percentuais, tá? Exatamente igual. Quem é esse 10% aqui? É 20 sobre 200. Quem é esse 15 aqui? 30 sobre 200. Quem é esse 25 aqui? 50 sobre 200. Quem é esse 35? 70 sobre 200. Esse 10, de novo, 20 sobre 200. E esse 5, 10 sobre 200. Então, essa aqui é a frequência relativa, que é calculada exatamente como a gente fez na outra tabela. Essa é a frequência relativa acumulada. 10 mais 15, 25. 25 mais 25, 50. 50 mais 35, 85. 85 com 10, 95. 95 com 5, 100. O ponto médio aqui é exatamente igual aos valores, né? Ponto médio é exatamente igual aos valores. E aqui, Paulo, é a frequência acumulada abaixo de, aliás, acima de. Essa é abaixo de, essa aqui é acima de. Então, se você sabe construir uma tabela de frequência para uma variável aleatória contínua, você sabe fazer para uma variável aleatória discreta. Beleza? Vamos fazer umas perguntas, Jéssica? Quantos funcionários têm 2 dependentes? Beleza? Quantos funcionários têm 5 dependentes? É muito fácil. Quantos têm 0 dependentes? 20. Quantos têm 0 dependentes? 20. Qual o percentual que tem 2 dependentes? 25%. Qual o percentual que tem 5 dependentes? 5%. Quantos funcionários têm 2 ou mais dependentes? 2 ou mais dependentes. São os que têm 2, 3, 4 e 5. Isso já está somado? Esse rosa-choque aqui, ó, não é acima de, né? 2 ou mais, não é 2 ou mais? São 150. 2 ou mais, serve os que têm 2, que são 50, os que têm 3, que são 70, os que têm 4, que são 20, os que têm 5, que são 10. Isso aqui já está somado aqui, ó, 150. Beleza? Quando não ser mais contínuo, vai ser mais entre Quando é discreta, não é entre um e outro. Aí é só aquele valor, né? Beleza? 2 ou mais são os que têm 2, 3, 4 ou 5 dependentes. Tranquilidade? Isso é o quê? Informação. Sim, minha querida e amada, diga lá. Sempre que for discreto, o ponto médio vai ser o número. Sempre que for discreto, o ponto médio é o próprio valor da variável. Menos na contínua, que você tem que fazer a continha, né? Lindo, né, Rosana? Beleza, meus jovens, vamos em frente. Quantos funcionários têm menos de 4 dependentes? Menos de 4. Isso aqui a gente já está fazendo exercício, tá? Mental, né? Menos de 4, quem são? Os que têm 0, os que têm 1, os que têm 2, os que têm 3. Isso já está somado. 170. Menos de 4 são os que têm 3, têm 2, têm 1 e têm 0 dependentes. São 170. Qual o percentual deles? Já está pronto aqui, né? 85%. Beleza? Tá, Jéssica? No caso de 200, tem 0 ou mais? 0 ou mais, exatamente. 0 ou mais dependentes são todos, né? Se for o contrário, se for acima de 4, só lembra do 5. Pergunta de quem? Da nossa queridíssima Evelyn. Ela quer acima de 4. Acima de 4 só tem esse. Acima de 4 é só o 5. Muito bem. Só tem 10. Se for 4 ou mais, aí 20 mais 10 que dá 30. Que são esses 30 que estão aqui. Com essa tabela você responde, né, várias perguntas, né, Raoni? Eu sempre falo Raoni e Raoni, né? Mas é Raoni, né? Raoni. Beleza? Hein, Evelyn? Quem gostou? Eu?
os 2 braços, as 2 mãos, Natália, e os 10 dedos, Natália. E o que faremos agora, o nosso interregno filosófico? Penso, logo existo, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. É o desejo de saber. E não há nada do mundo que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos e, às vezes, nem os pensamentos. Muito bem, Thaís. Você que está fazendo o curso virtual, né? Pessoal que está assistindo aí o virtual, não esqueçam do seguinte: quem coloca o material nos cursos virtuais não é o professor, é o pessoal do NEAD. Beleza? E para fechar este módulo, nesta segunda-feira simpática, qual é a sua graça, minha jovem? Hã? Bárbara, um nome forte, né, Bárbara? Vamos falar de gráficos. Hoje eu estava lendo uma reportagem, aliás, uma entrevista, eu acho que está aqui essa entrevista, eu vou até disponibilizar para vocês depois. Interessantíssima. É do César Hidalgo. Esse cara é chileno, ele é físico. Muito interessante a abordagem dele, Brian. Só educação é pouco. E aí ele faz um comentário interessantíssimo que é o seguinte, né? Que é o que a gente já sabe. Quando você tem um volume de dados muito grande, você pode olhar para esses dados em tabelas? Não. Luciane, você tem que olhar para os gráficos, não é isso? Você tem que ser capaz de montar gráficos que permitam a gente interpretar aquelas informações. Muito bem, o Big Data, né, meu garoto Brian? Agora, os gráficos. O que é o gráfico? É uma forma de apresentação de dados estatísticos com o objetivo de produzir em nós, investigadores, uma impressão mais rápida do fenômeno em estudo. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer os seguintes requisitos. Bom, tem um ditado chinês muito antigo que já diz o quê, Rosana? Uma figura é melhor do que 1000 palavras, não é isso? Então tá aí o gráfico. O gráfico tem que obedecer os seguintes requisitos. Simplicidade. O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária. E o que mais? Clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno em estudo. Isso aqui não é a Marquês de Sapucaí para você colocar alegorias e adereços. Um gráfico tem que ser simples e claro para que a gente possa interpretá-lo. E, acima de tudo, o que falta neste país. Uma das maiores carências do Brasil é a verdade. Olha, o que se mente, e o pior é que as pessoas acreditam. Como a maioria das pessoas não tem informação, as pessoas acreditam. E aí vem aquela frase de Goebbels, o grande marqueteiro do nazismo. Uma mentira repetida muitas vezes. Então, meus jovens, vocês não vão fazer isso aqui, tá? Um gráfico tem que expressar a veracidade. O gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno, tá certo? Bom, ok. Quais são os principais gráficos que nós temos em uma distribuição de frequência? A gente tem 2 gráficos, Raoni. Um é o que vem aí, tá? Que é o histograma. O histograma nada mais é do que um conjunto de retângulos justapostos, um do lado do outro. E é assim, ó, a base vai corresponder aos intervalos de classe. A base do retângulo, ó, isso aqui vai ser o intervalo, tá certo? Intervalo de classe. E a altura do retângulo vai ser proporcional à frequência, tá certo? É o que está dito aqui no próximo slide. Representação gráfica de uma distribuição de frequência usando-se retângulos justapostos, um do lado do outro. A base corresponde aos intervalos no eixinho das abscissas, né? E a altura é proporcional à frequência, colocado no eixo das ordenadas. Na construção do histograma, olha aí, as amplitudes dos intervalos têm que ser iguais. Você não pode ter uma distribuição de frequência em que as amplitudes dos intervalos são diferentes, tá certo? Dessa forma, as áreas de cada retângulo são proporcionais às frequências de cada classe. Tem que tirar esse trema aqui, porque não existe mais trema. Beleza? Vamos ver.
Vamos imaginar que nós temos uma tabela com a nota de 25 alunos numa prova de estatística. Olha aqui as classes, 1, 2, 3, 4, 5 classes, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Quantos alunos tiraram entre 2 e 4? 6. Opa, bati no microfone aqui, Cleiton. Quantos alunos tiraram entre 6 e 8? Quantos alunos tiraram entre 4 e 6? Total de alunos. Qual o percentual que tirou entre 4 e 6? Beleza. Qual o percentual que tirou entre 8 e 10? 8%. Qual o percentual que tirou entre 0 e 2? Não vai ser essa turma. Ninguém aqui vai tirar entre 0 e 2. Beleza? Bom, ok. Tem aí uma distribuição de frequência de uma variável aleatória contínua, por intervalo. Agora, me diz o seguinte, será que não poderia olhar essa tabela de frequência no histograma? Que tal? Entre 0 e 2 eu tenho quantos? Entre 2 e 4 eu tenho quantos? Entre 4 e 6? Entre 6 e 8? Entre 8 e 10? 2 alunos. Paulo, observando esse histograma é mais fácil perceber que os alunos não foram bem nessa prova, não é isso? Olha aqui, ó. A maioria, olha a altura desses histogramas aqui, né? Desses retângulos. Olha a altura. A maioria tirou abaixo de 6. Você pode ver que esses aqui são mais altos que aqueles da direita. Então o histograma já te dá uma ideia mais rápida e clara do que você está estudando, né? No caso aí, as notas de 25 alunos. Repara que aqui, as bases de cada retângulo correspondem aos intervalos de classe. E a altura é proporcional ao quê? A frequência. Beleza, Raoni? Raoni, beleza? Jéssica, tranquila? Agora, se eu fizesse o seguinte, Jéssica, e para todos aí, se em vez de usar esta frequência aqui, que é a frequência absoluta, né? Absoluta, eu usasse os percentuais, a frequência relativa, o que é que vai mudar no meu gráfico? Eu ouvi aí, quem falou? Quem falou? Eu ouvi aí, quem falou? Só você, Brian, se manifestou? Eu ouvi uma voz feminina aí. Quem foi? Foi você, Rosana? O que é que vai mudar no gráfico, Brian? Nada. Se eu, em vez de usar a frequência absoluta, eu usar a frequência relativa, não muda absolutamente nada. Eu só mudei o quê? A minha lente. Aqui eu estou usando a lente das frequências absolutas. Aqui eu estou usando a lente das frequências relativas, o percentual. O fenômeno é absolutamente o mesmo. Isso foi uma questão de concurso. Professor, esse gráfico que o senhor criou, não teria que ter quantidade de alunos? Não, não precisa. Agora, Thaís, aqui eu posso ter a quantidade de alunos, não posso? Quanto é a quantidade de alunos? 4 mais 6, 10, mais 10, 20, 23, 25. Nesse aqui eu não precisa. Aqui eu não posso calcular a quantidade de alunos, porque aqui eu só tenho o percentual. Beleza? Mas o gráfico é absolutamente o mesmo. Nada muda. Beleza, Rosana? Muito bom, Brian. Parabéns. Raoni, vamos em frente. Agora, gente, é alegorias e adereços, tá certo? O que nós vamos mostrar agora é alegorias e adereços. Na verdade, a essência desse módulo já terminou. Outros tipos de gráficos. Imagina que você tem 3 filiais com os faturamentos ao longo dos trimestres. E aqui o acumulado em cada filial. O Rio faturou quanto? São Paulo, Paraná, 565. O total do faturamento foi 1.985. Aqui você tem o faturamento acumulado nos trimestres, certo? O maior faturamento foi no primeiro trimestre. E aqui você tem o faturamento de cada uma das filiais ao longo dos trimestres. Bom,
Você pode olhar essa tabela dessa forma, Paulo, mas você pode colocar em uns gráficos também. A gente aproveita para mostrar os tipos de gráfico. Gráfico de colunas, está lá. Você está observando o faturamento da filial Rio de Janeiro ao longo dos trimestres, né? Filial Rio de Janeiro teve um faturamento grande no primeiro trimestre e constante nos outros 3 trimestres. Mas eu posso querer olhar isso, Thaís, dessa forma, que eu particularmente não gosto. É o gráfico de barras. Em vez de você ter os dados, né, a figura na vertical, você tem a figura na horizontal. Beleza? Né? Bom, agora você pode querer dar um passo a mais, Rosana. Você pode querer avaliar o faturamento das 3 filiais em um só gráfico. É o gráfico de colunas justapostas. Aqui o faturamento da filial Rio, da filial São Paulo, da filial Paraná. Beleza? O faturamento da filial Rio é maior nos 2 primeiros trimestres. Depois, no trimestre 3, faturamento maior em São Paulo. No trimestre 4 também, faturamento é maior em São Paulo. Esse é um gráfico de colunas justapostas. Mas isso pode estar na horizontal também. Será um gráfico de barras múltiplas. Tá certo? Eu não gosto muito desse gráfico, mas ele existe. Beleza? Bom, além disso, eu tenho um gráfico de colunas superpostas. Assim, ó. Aqui você tem o faturamento do Rio, aqui você tem o faturamento de São Paulo, aqui você tem o faturamento de Paraná. Claro que os softwares permitem você colocar os labels aqui, né, os rótulos. Beleza? Então esse é de colunas superpostas. Da mesma forma que você tem colunas superpostas, você tem barras superpostas, que é o mesmo gráfico de colunas colocado. O Brian está balançando a cabeça ali, né, Brian? Você não gosta desse, né? Nem eu também. Beleza? Barras superpostas. E o último, para fechar, é o gráfico de pizza ou de torta, né? Você tem um faturamento anual e você divide esse faturamento anual em pedaços, em partes. Rio de Janeiro faturou 37%, Paraná 28% e São Paulo 35%. Beleza, meus jovens? Tranquilidade. O que faremos agora? O nosso momento filosófico. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis e não há nada do mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todas as pessoas estão convencidas de que a têm de sobra. Claro que é Descartes. E aqui, para pensar, nós só podemos usar a mesma palavra para dizer tanto o fenômeno externo à luz do sol como o fenômeno interno à luz da razão, porque nem o sol está somente fora de nós, nem a razão está exclusivamente dentro de nós. E sim porque sempre necessariamente realizamos nossa existência na estrutura de ser no mundo. De quem é este pensamento? A fera, Heidegger. Heidegger, claro que é alemão, não é isso? E para fechar esta aula aqui, antes da gente fazer os exercícios, não é isso, Cleiton? Cleiton está ali gravando a nossa aula, hein, Rosana? E nesse desespero que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se te encontro. Este fragmento poético é digno de qualquer filósofo alemão, por exemplo. Vocês conhecem, não é isso? E aí continua. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando me encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Ai, professor, que deprê. Quem conhece essa música? Todo mundo conhece, não é isso? Gravada por quem? Caetano Veloso. Chamou o Jacques Barenbaum e fez aquele arranjo fantástico no cello.
De quem é essa música, gente? Você pode perceber que a poesia é muito refinada. Essa primeira estrofe, então, e nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você só para ver se te encontro. Caetano, com aquela inteligência absurda, foi buscar esta música no dito mundo brega, que de brega não tem nada. Fernando Mendes. Mineiro, tá certo? Dito brega. Agora, de brega, não tem nada. Com isso, nós terminamos a nossa teoria.